Você tem alguma dúvida de que nós estamos nos últimos dias? A palavra de Deus tem um compromisso. E tudo aquilo que está escrito vai acontecer. Até mesmo os incrédulos estão percebendo a coerência entre aquilo que está escrito na Bíblia e o que está acontecendo nos dias de hoje. Todos estão voltados para Israel. A própria natureza está vivendo um colapso. Não é à toa que meu celular superaqueceu logo no início da live. Há muito tempo não acontecia isso. Mas a Bíblia diz que a natureza está como em trabalho de parto. O ser humano parece que adquiriu uma resistência ao pecado e à maldade, mas a natureza não. Ela sente, ela percebe, ela reage. Esse ano parece que começou de uma maneira diferente. A gente está cheio de esperança, a gente está, parece que respirando um pouco depois de tanta dificuldade nesses últimos anos de pandemia, mas ao mesmo tempo é como se a gente precisasse continuar em alerta. Claro que nós estamos em um ano difícil, principalmente por ser um ano de eleição no nosso país, onde envolve uma guerra ideológica muito grande, violenta. E somente aqueles que decidiram viver fora da realidade não estão atentos para isso. E de repente, os acidentes naturais, os sustos que a gente já passou, o ano mal começou, né? Hoje é dia 13. E eu comecei a me lembrar das profecias que eu ouvi. E é claro que tudo isso está previsto nas Escrituras, mas profetas atuais tiveram momentos de revelação. E eu não sei se vocês vão lembrar de um culto que foi filmado e viralizou na internet logo no comecinho da pandemia. Eu não sei se o culto aconteceu naquela data ou se foi um pouco antes. E uma missionária foi tomada assim pelo poder de Deus e ela começou a falar sobre juízo. E ela disse que estava para vir um tempo de juízo sobre a terra e que toda a maldade do ser humano seria cobrada. Passaríamos por uma grande provação. E eu lembro que ela falou que dentro das igrejas isso ia acontecer de uma maneira dolorosa, que muitos seriam levados, ceifados. Se eu não me engano, nesse mesmo culto, ela disse que haveria um grande escândalo envolvendo pastores, religiosos, pessoas que eram respeitadas e que o Senhor ia trazer à luz tudo que estava em oculto, citando inclusive casos de pedofilia. Nessa mesma profecia, ela disse que passando a pandemia nós iríamos experimentar algo pior e que ela via muito sofrimento e que haveria, não me lembro agora a palavra que ela usou, mas
Certamente ela tentou descrever o que ela estava vendo no espírito dela, mas ela disse que aconteceria algo com as crianças e que ela via muitos velórios e muitos caixões de criança. E eu lembro que na época, mesmo sabendo que era um culto que eu estava assistindo, eu fiquei tão assustada com essa palavra, principalmente por ser mãe e por ter filho pequeno. Eu repreendi, falei, tá repreendido em nome de Jesus, no meu filho ninguém chega perto, nenhum mal toca. E eu me lembro que durante alguns meses eu comecei a orar, jejuar, refletir, tomar alguns posicionamentos. Eu acho que eu tive, assim, um tempo de pandemia extremamente cuidadoso com o José. E eu confesso que foram passando, né, os meses, anos, essa pandemia foi enorme e eu esqueci essa palavra. E de 2 dias pra cá chegaram algumas notícias, matérias no meu Instagram e no meu Facebook, que eu não assisto televisão, com relatos de mães que perderam os filhos com morte súbita, com AVC, crianças novinhas, infarto. E de repente, eu comecei a ver as notícias da obrigatoriedade da vacina e essa tensão que se formou. Eu fui estudar sobre a proteína spike, fui estudar sobre essas probabilidades todas enfim, estudar para mim mesma, né? De trombose, de tudo que a gente já sabe que o Covid, o vírus do Covid pode trazer para a nossa saúde. E isso também me incentivou muito a mudar a minha alimentação, tentar tornar o ambiente interno do meu corpo o menos inflamatório possível. Tenho feito isso também o máximo que eu consigo aqui em casa, para todo mundo. E de repente, se alguém achar esse culto, essa profecia, que na época viralizou, manda pra mim, porque eu não achei. Tá? Eu não achei. Achei várias outras, essa eu não achei. A Vanessa está falando que não é obrigado, não vai ser obrigado a vacina em criança. A gente não sabe, essa discussão ainda está em pleno vapor aí, né? É claro que tem muita gente se levantando para esperar um pouco para discutir mais. Tem muita gente que é a favor. Conversei com médicos que são a favor, conversei com médicos que são contra. E eu não quero entrar nesse sentido, nesse aspecto aqui. Eu quero só falar com vocês que às vezes a gente tem um tempinho de respiro, de trégua, e parece que a gente perde a noção da seriedade de tudo que está acontecendo. Eu não tô aqui para falar da vacina e nem da não vacina. Eu tô aqui para falar que Jesus está voltando e a gente está vivendo um tempo onde ou você se posiciona espiritualmente ou você vai ser engolido pela quantidade de tragédias, guerras e dificuldades que nós já estamos vivendo. O dinheiro não tem poder de salvar as pessoas, o status não tem poder de salvar as pessoas, a fama não tem poder de salvar as pessoas, a influência não tem poder de salvar as pessoas. A sua saúde mental diante de tudo isso, e eu posso dizer porque Deus me guardou durante essa pandemia de uma forma sobrenatural, mas quem me segue sabe que eu todos os dias estava ali de joelho clamando e dizendo: Senhor, bom dia Espírito Santo, eu tô aqui. Eu vivi assim porque foi aonde eu fui curada nas minhas emoções. Foi aonde eu fui restaurada
de todos os baques que eu tive na minha vida. E hoje eu vejo que foi aonde Deus me blindou para não surtar nessa pandemia. E eu entendi que eu podia ter uma redoma ao meu redor e ao redor da minha casa, se eu vivesse no Espírito, se eu permanecesse atenta, se eu me humilhasse diante de Deus todos os dias, para que eu não me iludisse com as fantasias desse mundo. Eu sei que muita gente na pandemia, quem trabalha principalmente com o digital, enriqueceu, explodiu de vender, fazer live. Eu lembro no começo da pandemia, todos os dias, todas as pessoas mais famosas da internet estavam aqui de noite. E eu ainda enfrentando muitos combates com temas difíceis. Quem me segue há muito tempo lembra disso. E naquela época tinha um grupo de haters muito agressivo que praticamente vivia em função de me perseguir. E eles começaram a denunciar a minha página, que só tinha o Amanhecendo com Deus, até ela ser bloqueada. E eu passei o início da pandemia toda, acho que uns 6, 7 meses, sem poder fazer live. E hoje eu olho, e na época eu pensei, poxa, seria uma oportunidade de tentar recuperar um pouco do que eu perdi, oferecendo para as pessoas livros novos, conteúdo digital. Mas hoje eu olho para trás e eu falo assim, Deus queria que eu fosse pro secreto. Deus queria que eu mergulhasse em oração e mais uma vez Ele queria me provar que Ele é capaz de cuidar de mim. Sabe aquela famosa frase que a gente escuta da nossa mãe quando a gente é criança? Você não é todo mundo. Eu escuto isso de Deus toda hora. Senhor, olha só que legal aquilo ali. Tá todo mundo fazendo. Aí Deus fala, você não é todo mundo. Às vezes você vai passar por aflições que estão acontecendo como um aviso. Um aviso que vai te conduzir e te atrair para o que realmente importa. E refletindo sobre isso, eu falei, Senhor, e eu tô fazendo essa série de lives tão séria, tão dura, né? Por quê? Porque a gente simplesmente esmiuçou as obras da carne, todas de uma vez só em uma semana. Eu sei, teve hora que a gente, meu Deus, não vou aguentar. E aí mais uma vez eu fui olhar o pessoal fazendo live de manhã, de noite, fui olhar, Deus, mas o pessoal tá fazendo live só de motivação. Tá todo mundo clima de férias. Tem gente que tá em clima de carnaval já. E aí Deus fala pra mim de novo assim, ó, você não é todo mundo. Eu falo, Senhor, mas não tem ninguém falando de pecado aqui. Pecado, 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 pecado. E às vezes eu me sinto assim, meio que... Eu tenho minhas crises de pensar, gente, não é normal, não, Senhor. Podia estar com milhares de pessoas aí fazendo um negócio bombado. E aí Deus fala, você não é todo mundo.
Na virada do ano, Deus colocou no meu coração a palavra de que 2022 seria um ano para ser refinado, para alcançar uma maturidade espiritual com um entendimento, um discernimento tão claro de que nós fomos salvos para viver a plenitude do Espírito de forma concreta e prática nas nossas atitudes, no nosso temperamento, nas nossas reações. E, queridos, como isso é desafiador para mim, para você, para todo mundo. Mas o que a gente está vendo é que não é brincadeira o que está acontecendo. Jesus vai voltar. E a Bíblia diz que será como nos dias de Noé, onde muitos compravam coisas, vendiam coisas, casavam, faziam festas, se reuniam, celebravam, investiam. E todos estavam tão distraídos, rindo de Noé e chamando ele de louco. Mas certo dia ele acordou e Deus falou para ele: vai ser hoje, entra na arca e fecha a porta. E todos se perderam. Jesus deu esse exemplo falando sobre a volta dele. E mesmo que ele não tenha dito para nós o dia e a hora, ele disse: vai ser quando você menos esperar. É claro que vai ser num momento de trégua, como por exemplo esse que a gente está vivendo. Uma trégua da pandemia, onde liberaram algumas coisas, abriram todos os comércios e a gente falou: uau, eu não acredito que ao ar livre eu posso tirar minha máscara, graças a Deus. Festa, 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 festa. Muita gente largou a máscara de lado, largou o álcool gel de lado. E é isso que a gente faz com a nossa vida espiritual. Quando a gente está passando dificuldade, a gente está com medo, a gente está assustado, a gente parece que fica tenso, fica em alerta, e aí as coisas melhoram um pouquinho e a gente simplesmente esquece de tudo. Mas eu quero compartilhar com vocês que eu estou sentindo meu coração sendo chamado para um nível de consagração maior. Um nível de quebrantamento maior. Um nível de reflexão, de autorreflexão maior. Hoje é a nossa última live da nossa sessão de 12. Eu estou muito, muito, muito orgulhosa daqueles que vieram todos os dias. Eu não paro de receber testemunhos de pessoas que conseguiram entender com olhos espirituais tudo que nós falamos esses dias aqui. Eu vou deixar mais uma semana as lives aqui, mas provavelmente vou arquivar na nossa videoteca dentro do Clube Detox da Alma, onde a gente tem vídeos de anos e anos e anos, e lives e estudos e aulas, e tem muita coisa lá. Porque eu acho que eu vou querer assistir mais vezes. Eu vou querer estudar mais sobre isso. Nós falamos sobre todas as consequências do coração orgulhoso. E a maioria de nós descobriu que é orgulhoso sim, e que o orgulho é uma praga, que o orgulho é uma peste,
que o orgulho destrói a gente e que o orgulho faz a gente querer ser o centro do mundo, do nosso mundo, e faz da gente egoísta, e faz da gente egocêntrico, e muitas vezes esse egoísmo cega a gente. Passamos a amar o dinheiro porque o dinheiro compra o centro das atenções. O dinheiro compra os prazeres imediatos. O dinheiro compra a imagem que você quer transparecer para os outros. O dinheiro compra o descanso mesmo quando você não merece descansar. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E de repente a gente parou para falar da gula, da preguiça, da indisciplina, da inveja, da mentira. Uau, foi praticamente um detox da alma intensivo, né? Em 12 dias. Uma limpeza. E hoje, eu quero falar sobre a apostasia, que é a capacidade de abandonar tudo que você crê. Uma das coisas que me assusta hoje em dia é olhar o comportamento, a postura, a opinião de pessoas que eu já admirei tanto e que abandonaram completamente a coerência, a consciência purificada pela palavra. Nós temos visto, inclusive, muitos escândalos. E a questão não é o escândalo em si, é a tristeza de ver as pessoas se perdendo, abandonando totalmente as suas próprias confissões de fé. E não é só deixando de ser um ativista, um envolvido, é indo para o outro lado, é partindo para outro time. É amaldiçoando a igreja. É ridicularizando o Senhor, a apostasia. A apostasia é a renúncia da fé. É quando você vai afrouxando os seus padrões, até que de repente você vê uma pessoa assim, nada a ver. E a palavra de Deus diz que nos últimos dias... Abre sua Bíblia aí para você conferir comigo. 2 Timóteo 3. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E aqueles que pertencem a Deus, que são nascidos do Espírito, que vivem no Espírito, ninguém é perfeito, tá, gente? Ninguém é anjo. Ninguém aqui não peca. A Bíblia diz que se você falar que não peca, você está mentindo. Mas o problema do ser humano, quando ele começa a perder a sensibilidade, é o orgulho. Porque o quebrantado de coração, o humilde, manso, ele percebe que pecou, ele percebe que falhou, ele percebe que escorregou e ele imediatamente diz: Deus, me perdoa, eu acabei de ter um deslize, me perdoa. O arrogante, o orgulhoso, ele pensa assim:
O que tem? Que besteira. Deus nem viu. Imagina uma coisa tão... Ou então ele se esconde por trás de uma boa intenção. Mas não foi minha intenção, não foi por mal. O orgulhoso nunca assume suas responsabilidades. Então, não é o projeto super crente. Nossa, eu vou ser o super crente 2022. Não. É assume sua humanidade. Assume a sua humanidade e sai de trás dos seus títulos, dos seus cargos, dos seus... Seja humilde para dizer: eu dependo de Deus. E se existe algo bom em mim, veio dele. Se há algo de valor em mim, veio dele. Porque essa é a verdade. Seja humilde para aprender, para buscar ajuda, para se quebrantar e falar: gente, eu vou me comprometer com isso aqui. Nem que seja a última coisa que eu faça, eu vou aprender a orar. Eu vou colocar uma regra, eu vou sentar e eu vou ler a Bíblia. A Maratona Bíblica começa agora dia 20. São 2 anos de curso. 2 anos de dinâmica diária, de leitura, de vídeo, de estudo, de explicação, de interpretação, como fazer o seu devocional, como compreender todos os livros. A gente está no 3º dia que abriu as inscrições. E eu vejo que as pessoas estão assim: depois eu faço, depois eu leio. Se você soubesse o quanto que isso aqui vai te salvar nos momentos mais difíceis da sua vida. Além da nossa leitura em 90 dias, com todos os resumos, interpretações, tem 4 maratonas anteriores lá dentro na plataforma. E o acesso de 2 anos, você tem conteúdo para assistir todo dia. Todo dia. Você não vai ler a Bíblia esse ano? Você não sabia que tem que ler todo ano? É essa palavra que vai proteger os teus pensamentos. Nos dias difíceis, nos momentos das más notícias, nos momentos de tentação. Você acha que daqui pra frente você não vai ter mais momento de gula, você não vai ter mais momento de preguiça, você não vai ter mais momento de indisciplina. Você vai ter tentações. Tentações que vêm da tua própria concupiscência. E você vai ter que ter uma palavra pronta na sua mente, na qual você vai se alicerçar e dizer: eu não nasci para ser assim. E eu não vou desagradar a Deus. Eu não vou destruir o meu corpo, a minha saúde. Eu não vou ser covarde e egoísta diante dos meus compromissos, diante do meu chamado. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias virão tempos terríveis e os homens serão egoístas, as mulheres serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes. Tudo isso está lá no capítulo 3 de 2 Timóteo. O Espírito Santo revelou a Paulo o que aconteceria. Mais de 2000 anos depois.
mas já estava começando. O mundo espiritual reconhece quando o Espírito Santo de Deus está sendo derramado sobre uma geração. E a promessa para os últimos dias é que o Espírito de Deus virá de tal forma como nunca veio antes. Eu quero te perguntar uma coisa. Nos últimos dias, aonde você quer estar? Você quer estar tendo crise de pânico ou você quer estar mergulhado no sobrenatural? Experimentando uma porção nova e inédita que nunca foi derramada sobre os filhos de Deus. Aonde você quer estar nos últimos dias? Desequilibrada, apavorada, assustada, travada, doente, revoltada, ou cheio do Espírito Santo? Uou! Será que você não percebe que é necessário uma série de atitudes nossas para que a gente tenha esse romper? Não é da noite para o dia. Não é simplesmente, pastor, põe a mão na minha cabeça. Quero viver o avivamento. Não, você tem que construir. A gente tem falando de desconstrução esses 12 dias. Tem muita gente nos comentários perguntando como ler a Bíblia e estudar a Bíblia no Instituto. Agora, a partir do dia 20, tem um link na bio. Quando terminar a live, você vai lá, clica e faz a sua inscrição, ok? Eu tenho que desconstruir, a gente está desconstruindo. Mas não é só isso, agora eu tenho que me encher. Eu tenho que construir fundamento. Você limpou o terreno? Eu limpei o terreno. Poxa, eu avaliei. Caramba, eu tinha construído mesmo um padrão, um jeito de falar, um jeito de agir, um jeito de escolher, um jeito de tudo. E eu botei tudo para baixo. Tá limpo. Posso construir agora? Tem que fincar fundamento. Senão a construção não se sustenta. E o que a Bíblia fala sobre a casa construída na areia? Passa um vento e vai ter vento. E derruba. E a casa construída na rocha, que fincou, não cai. Então eu preciso criar fundamento. Agora é a hora de criar fundamento. E fundamento é palavra. É claro que você tem que ler a Bíblia. Se você não quiser ler a Bíblia junto comigo, se você já sabe ler, você já entende, você já sabe interpretar, sabe estudar, faça isso. Mas o que cria fundamento, a escola de fundamento, é a palavra. É palavra, 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 palavra. Bianca, como que você está de pé? Palavra, 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 palavra. Se o mundo me ensinou a pensar errado, a palavra me ensina a pensar certo. Se o mundo me ensinou a sentir errado, a palavra me ensina a sentir certo. Se o mundo me ensinou a reagir errado, a palavra me ensina a reagir certo. E eu leio a palavra, eu oro a palavra, eu declaro a palavra, eu profetizo a palavra. Eu guerreio com a palavra. Agora é a hora de criar fundamento, firmar as suas estacas. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que vão decidir, eu não sei quem vai ganhar a eleição, eu sei que eu estou na palavra. E a palavra me garante justiça. Pode demorar, pode ser difícil, mas a palavra me garante cura, ressurreição. A palavra me garante refúgio, fortaleza. A palavra me garante.
provisão. A palavra. Mas se eu não tenho a palavra aqui dentro, eu esqueço quem eu sou, eu esqueço a minha herança, eu esqueço quem é meu pai, eu esqueço meu DNA celestial, eu esqueço que tem um exército de anjos ao meu redor acampado, pronto para me defender e repartir no meio qualquer que se levantar contra mim e contra a minha casa. Eu esqueço. E quando eu esqueço, eu começo a agir como tolo, pensar como tolo, sentir como tolo, como quem não é ninguém. Mas tem um lugar para mim na mesa do banquete do reino. E eu não posso esquecer disso. Toda recaída começa pela ausência de oração. A apostasia não acontece assim, ó. Nossa, tava no culto, saí orando em línguas, cheguei em casa, me deu uma apostasia. Não é assim, não. A apostasia começa assim, ó. Ah, não vou fazer esse compromisso não, vai que eu não consigo. Não vou nem começar a ler a Bíblia assim, não vou entender nada. Não sei nem por onde começar, vou começar lá em Gênesis, daqui a pouco estou em Levítico, entro em desespero. Melhor começar em Mateus. Aí eu fico lá lendo. Ou então João, aí eu fico João, Salmos. João, Salmos. João, Salmos. Aí uma hora eu falo, enjoei. Aí eu paro de orar. Não, pra que orar, gente? Já orei tanto semana passada. Tô só flutuando. Ninguém vive de oração do passado. Ninguém vive de unção do passado. Ninguém vive de experiência com Deus do passado. É agora. É o pão nosso de cada dia. Então o pão tem que ser de hoje. A palavra tem que ser de hoje. Qual a palavra que você recebeu de Deus hoje já? Qual a experiência que você teve com Deus hoje já? Dia 13. Qual a experiência com o Espírito Santo que você teve hoje? Qual foi o louvor que você cantou para Ele hoje? As pessoas que um dia negaram a fé, com certeza vão dizer, nunca imaginei que ia fazer isso. Mas de repente, nada mais fazia sentido para mim. Comecei a achar uma grande bobagem. Nós desconstruímos uma série de comportamentos que a Bíblia diz que são aqueles dos quais não herdarão o reino de Deus. Agora é hora de trabalhar. Se você ficar desocupado, você começa a reprogramar os hábitos antigos, porque a configuração é recente. E a desconfiguração também. Se você não começar a fazer o jeito certo, você volta a fazer do jeito errado. É natural, é automático. E é um exercício. Como que eu aprendo a parar de mentir? Falando a verdade. Então, todo dia, se você era uma pessoa que mentia muito, você tem que falar a verdade todo dia e fazer um esforço de falar a verdade de uma maneira programada.
Escolhe situações do seu dia em que normalmente você teria dificuldade de falar a verdade. Seu chefe de repente perguntava, tá demais pra você? E você falava, não, tá tudo bem. Agora você vai falar assim, tá. Tem algum problema de fazer essa parte que passou do meu horário no dia seguinte? Quando você estiver chateada com alguma coisa, ou com seu marido, seu filho, chegar e falar assim, você tá bem? Você vai falar assim, tá tudo bem. Vai mentir? Não, você vai dizer assim, tô chateada. A gente pode conversar? Você falou isso dessa forma e eu não gosto. Você me desrespeitou dessa maneira, não foi bom pra mim. Você para de mentir falando a verdade. Você deixa de fazer o que é errado, fazendo o que é certo. E para isso tem que ter planejamento. É o que a gente faz no detox da alma. É um treinamento diário, com desafio. Vamos lá, você tem 24 horas para pedir perdão para as pessoas que você feriu. É assim. Vai chegar uma hora que o comportamento errado não vai mais fazer sentido para você. Você vai falar assim, nossa, por que eu fazia isso? Mas você pode escolher ser como essas pessoas aqui de 2 Timóteo 3. Egoísta, avarento, presunçoso, arrogante, blasfemo, desobediente, ingrato, sem amor pela família. Vocês já leram esse texto, gente? Versículo 3. Caluniador, irreconciliável, inimigo do bem, sem domínio próprio, traidor, precipitada, soberba, mais amante dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, olha o vitimismo aí, mas negando o seu poder. E o título desse capítulo de 2 Timóteo 3 é A Impiedade dos Últimos Dias. Você tem alguma dúvida que nós estamos nos últimos dias? Aqueles que estão perguntando nos comentários, são seguidores novos, o que é o Detox da Alma? Detox da Alma, você encontra o link na bio. É um livro maravilhoso que foi lançado em 2015, best-seller, do qual surgiu um grupo de mentoria contínua e que hoje se tornou uma grande plataforma de conteúdo de treinamento bíblico, com o ensino da teologia sistêmica para a cura das emoções e para um desempenho aperfeiçoado na santificação de todos os dias. Detox da alma. Lá no link da bio tem. Agora o Mulheres de Honra foi para dentro do Detox da Alma e é um módulo que se chama Mulher Plena, que são estudos específicos para a mulher. Essa semana que vem, inclusive, nós vamos ter um encontro só de mulheres lá dentro. Tem um monte de gente aqui que já leu, que já participou, que faz parte também. E o Clube Devocional volta semana que vem dentro do Detox da Alma. E nós vamos ter nossos encontros amanhecendo. Não dá para parar. Esse é o nosso alimento. Quando Paulo fala isso para Timóteo, ele diz assim: se afaste dessas pessoas nos últimos dias, para que você não se pegue agindo como elas. Sobrecarregados de pecados, se deixando levar por toda espécie de desejo. A mente deles é depravada e são reprovados na fé.
A apostasia deixa um vazio gigante. E tem pessoas que levam esse vazio até a morte, abrindo mão de um encontro com Deus sobrenatural. Chegou o tempo de construir fundamento, fincar, estrutura, porque é isso que vai te sustentar daqui para frente. Vamos ter dificuldades esse ano. Vamos ter dificuldades. Mas se você tiver estrutura, nada vai destruir você. Organiza a tua vida para aquilo que é essencial. Organiza a tua vida para aquilo que é o mais importante de tudo. E você vai ser protegida. Cuide de com quem você se senta. Cuidado com as conversas inúteis e profanas. Cuidado com os ensinos modernos e sedutores, que na verdade são argumentos para permanecer em uma vida profana. A palavra de Deus não mudou. E no meio dessa geração ingrata, folgada e passageira, aqueles que nasceram do Espírito permanecerão por toda a eternidade, de glória em glória, em adoração diante do Deus vivo. Deus não perdeu o controle da situação. Ele está dando uma chance a cada um de nós. De não se deixar seduzir pelas mentiras desse mundo, nem mesmo pelas falsas esperanças. Tem gente que está tão carente porque ficou muito tempo dentro de casa, que está aceitando qualquer coisa. Cuidado. Ore pela sua casa. Ensine a palavra de Deus para os seus filhos. Outra coisa maravilhosa da maratona, você vai aprender a ensinar para os teus filhos. Todos os dias a tua família precisa estar na palavra. Tua família precisa se lembrar das Escrituras. A quantidade de adolescentes que adoeceu, que surtou durante a pandemia é tão grande, porque não tem fundamento, porque não tem base, não tem estrutura, a casa não tem estrutura, o ambiente não tem estrutura. Agora é o tempo. Agora é o tempo de construir tudo que talvez você não construiu até hoje, da tua espiritualidade, da tua consciência cristã,
do legado que você deixa, se houver tempo. Para aqueles que estão perguntando nos comentários, a Maratona Bíblica começa dia 20. Faltam pouquíssimos dias. Nós estamos na contagem regressiva e dentro da plataforma da Maratona Bíblica, que faz parte do Instituto Teológico, é uma escola. Você tem mais de 40 aulas já gravadas em arquivo sobre todos os livros da Bíblia. Mas nós vamos ler juntos, ao vivo, em 90 dias, a Bíblia toda, com aulas de interpretação, bônus de instruções de como aprender a fazer o seu devocional, os fundamentos que sustentam a tua devoção, participações especiais, biblistas, grupo no Telegram. São 90 dias intensos, mas você tem acesso por 2 anos. E o arquivo que você tem ali de vídeos, de livros, é imenso. Você vai estudar por 2 anos e mesmo assim vai ter conteúdo ainda para você rever, ler, assistir, tirar dúvida. É um trabalho de equipe, já é a 5ª Maratona Bíblica. E eu quero encerrar essa 12ª live dizendo para você não precisa ler a Bíblia junto comigo ou aprender a Bíblia no Instituto, mas leia, porque esse é o fundamento que você precisa agora, para você não regredir tudo que você aprendeu, tudo que você destruiu nesses últimos 12 dias. A palavra de Deus precisa ser parte do teu estudo programado, diário. Se você não sabe estudar sozinha, você tem que vir para a maratona. Tem gente me perguntando aqui o preço, eu não sei o preço de cabeça, mas é muito barato. Para o que tem lá dentro, né, gente? Porque a gente tem 5 funcionários até agora, mesmo antes de começar, já preparando tudo. Uma estrutura incrível, um planner personalizado, com um designer exclusivo para vocês, material para download, livros, apostilas, uma estrutura de vídeo maravilhosa. As aulas dessa maratona especialmente vão ser pelo Zoom, que as outras não eram ao vivo, mas não era pelo Zoom. Então, vai ser bem mais próxima essa maratona e com a presença de muitas outras pessoas que vão agregar conteúdo, que vão agregar suporte para você, tá bom? Mais alguma dúvida? Aproveita que a gente está aqui ao vivo. Você vai criar a sua rotina. Depende de quanto tempo você demora para fazer seu cronograma de leitura diária. Mas você recebe um planner com quanto você tem que ler todos os dias. A gente se encontra toda semana. Tira dúvidas. Pelo Telegram a gente vai falando, já leu hoje, o que você leu, o que você entendeu. Tem um diário para você preencher, que você aprende a preencher. Tem muita gente aqui que já se inscreveu. Pessoal, já estava esperando essa maratona há muito tempo. Então, no primeiro dia, já um monte de gente já fez a inscrição, já está fazendo o download do planner, já está se organizando. O link está na bio, Maratona Bíblica 2022, tá? Pensa que você está fazendo. A Adriana falou, um planner lindo! É mesmo, é lindo mesmo. Tô pensando até em lançar numa editora ele esse ano, mais pra frente. Tá bom? Se você for fazer no cartão de crédito e parcelar, você vai gastar R$35 por mês. Pra você ter uma ideia do valor irrisório de um curso que você tem conteúdo para 2 anos.
Agora eu quero orar com você, porque a gente precisa muito da ajuda de Deus esse ano, viu, gente? Da ajuda de Deus. Aproxime-se de pessoas cheias do Espírito Santo. Aproxime-se de pessoas que amam a palavra de Deus. Charline, sim, tem pessoas do mundo todo. A Isabela falou que queria só a calma da Valentina ali deitada no sofá. Eu fui olhar, né? Falei, gente, eu nem lembrava que ela estava aqui. Tem pessoas de diversos países que fazem a maratona todo ano. Todo ano. É a 5ª maratona e tem muita gente que fez as outras 4, tá fazendo a 5ª e faz todo ano. Eu entendo que tem pessoas que têm dificuldade de estudar sozinha, tem dificuldade de ler sozinha. E esse é o meu chamado. Ajudar você, ensinar você e aprender de novo toda vez que eu ensino. Combinado? Rosinha, linda, você tem que fazer esse ano de novo. Silca, minhas alunas aqui. Lendo os comentários de vocês aqui. Gente, vamos aprender a pensar de forma sobrenatural. Mergulha nessa palavra. Guarda o teu coração, porque dele depende toda a sua vida. Guarda o teu coração, dele depende toda a sua vida. E lembra de uma coisa, nós estamos nos últimos dias. E só você pode escolher se você vai estar entre aqueles que estão completamente cegos ou se você vai estar desfrutando de uma visitação do Espírito diferenciada. Eu sei onde eu vou estar. Eu sei onde eu vou estar. Pai, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Liberta-nos de toda paralisia gerada pelo medo e enche-nos de ousadia para buscar o Teu reino e a justiça do Teu reino mais do que nunca. Que o julgamento das pessoas não seja um problema para nós. E todos os dias possamos lembrar, a gente não é todo mundo. Queremos ouvir o Teu Espírito Santo e obedecê-lo. Que a Tua palavra, a partir de agora,